Todos diziam, Jodie, seu pai fez isso por você. Eu pensava, ele não pediu minha permissão, não era o que eu queria. Por que faria isso? Eu sou o Jodie Plausch, sou o autor do livro Why Gary Why. Sou o defensor das vítimas e sou uma vítima de abuso sexual de Baton Rouge, Louisiana. Aos 10 anos, comecei a treinar karatê com Jeff Doucette, sem saber que ele era um pedófilo. Ele aliciou minha família e me aliciou também. E depois ele passou quase um ano abusando de mim antes de me sequestrar e me levar para a Califórnia. Ele foi preso após cerca de 10 dias em Anaheim, a uma quadra da Disneylândia. Eu fui levado de avião de volta em 1º de março. Eu voei de LAX direto para Nova Orleans, e acho que o escritório do xerife era mão de vaca demais para pagar um voo direto. 2 semanas depois, em 16 de março, eles pegaram um voo com conexão. Saíram de LAX para Dallas e depois levaram ele para Baton Rouge. Minha família precisou viajar 1 hora até o aeroporto de Nova Orleans, enquanto Jeff pôde voltar para casa em Baton Rouge. Bem, meu pai trabalhava para uma emissora de TV chamada WBRZ e era amigo de todo mundo, e costumava receber pessoas a cerca de 800 metros da WBRZ na Highland Road. Era bem ali perto da LSU, e era lá que ele recebia os clientes. Na sexta-feira, 16 de março, meu pai estava lá como sempre comendo gumbo, pois nesse mês serviam gumbo às sextas. Bob Shadle, diretor de programação do Canal 2, perguntou ao meu pai: "Quando trazem seu filho de volta?" Meu pai respondeu: "Acho que ele já voltou, mas não me contam." Ele disse: "Vou descobrir." Ele foi ao telefone público, ligou para o Canal 2, descobriu quando Jeff voltaria e contou ao meu pai. Então, se você perguntar, você acha que eles criaram uma matéria? Com certeza, mas não acho que criaram a matéria que conseguiram. Acho que eles queriam que meu pai fosse lá, fizesse uma cena, confrontasse, gritasse, tentasse bater ou dar um soco nele e acabasse preso. Mas para estar disfarçado, ele nem estava disfarçado. Quero dizer, meu pai sempre usava boné e óculos de beisebol e ele tinha barba. Não era como se fosse uma barba falsa. Quero dizer, ele tinha barba e foi até o orelhão. Ele falou ao telefone com seu melhor amigo: "Eles estão vindo. Estou tirando a arma da bota. Você vai ouvir o tiro." Então meu pai, no dia 16 de março, por volta das 9h20, se virou e atirou no meu professor de karatê. E não foi ao vivo. Todo mundo fala, foi na TV ao vivo. Quer dizer, foi capturado ao vivo, mas foi exibido tipo 40 minutos depois. E eles tiveram que decidir o que iam mostrar. Tipo, você quer mostrar o sangue, as cenas fortes? No meu site, se você acessar meu site, eu tenho a gravação sem cortes e você pode ver muito mais cenas fortes do que aparece nas imagens do noticiário. Então eles puderam editar, cortar e exibir. Meu pai recebeu pena em liberdade. Ele não ficou preso nenhum tempo. Sabe o que é meio estranho? Mesmo incluindo os acontecimentos ruins, eu considero minha infância ótima. Sabe, enquanto crescia, eu praticava esportes. Eu jogava futebol americano, basquete, softball. Eu me lembro, sabe de uma coisa? Deixa eu fazer uma pequena homenagem ao Kevin Kuwig. Ele foi meu treinador de futebol e faleceu no começo deste mês. Então, minha rotina era escola, treino de esportes e depois jogos. Então, não, eu tive uma infância ótima. Minha família era maravilhosa. Como disse, mesmo com tudo isso, ainda acho minha infância ótima. Qual é a lembrança que você tem do seu pai daquela época em que você estava crescendo? Tem algo que se destaca pra você? Bem, acho que o mais importante era que ele participava das nossas vidas, tipo, sabe, ele era nosso treinador de futebol. Ele era nosso treinador de basquete. Ele era nosso treinador de futebol e era um treinador péssimo. Ele não era nenhum Nick Saban ou, sabe, nem chegava a ser um Les Miles, mas ele estava lá. Ele estava lá para passar tempo com a gente. Mesmo com um isopor cheio de cerveja e cocaína, ele pegava uma lata de Coca-Cola e cortava o topo. E assim ele conseguia colocar suas cervejas de 10 onças dentro da lata de Coca-Cola de 12 onças e podia beber sua cerveja sem que ninguém soubesse de nada. Então, mesmo fazendo isso, ele ainda estava lá. Infelizmente, não sei se minha vida seria melhor, mas ele recusava promoções no trabalho para não precisar viajar. Meu pai só queria estar com a família, chegar em casa à noite, jantar e beber até dormir. Parece uma vida muito boa, sinceramente. Bem relaxante mesmo. Não, quero dizer, tirando a parte das crianças, sabe? É isso que eu faço. Certo. Acho que lendo sobre tudo isso e lendo seu livro, seu pai parecia ser um cara muito amigável e que fazia amigos com facilidade. Isso é verdade? Sem dúvida, ele era o animador e anfitrião da festa. Vou te contar uma história engraçada. Uma noite, eu e minha namorada na época, era no Dia dos Namorados e fomos a um restaurante, chamava-se La Rouge Gordon's e tinha alguns dos melhores bifes de Baton Rouge, o que é irônico, pois o Ruth's Chris tinha a terceira unidade em Baton Rouge.
E então meu pai estava bebendo numa tigela tipo aquário, literalmente, tipo, pense numa tigela de peixinhos dourados. Provavelmente era uma cerveja de 96 onças que ele bebia numa grande tigela tipo aquário. Então a gente comeu nossos bifes e estava indo embora e ele olhou pra mim e disse: Jody, quando você chegar em casa, não quero que minta pra sua mãe. Se ela te perguntar se eu bebi, seja honesto e diga que eu só tomei uma cerveja. Que maldade. Isso é engraçado pra caramba. O que aconteceu? O que você disse pra ela? Eu disse que ele só tomou uma cerveja. Normalmente se conta cervejas em latas de 350 mililitros, mas ele tomou só uma porque era numa tigela grande. Tem mais alguma história sobre ele ou lembrança muito boa da sua infância que queira compartilhar? Bem, teve um momento, foi pouco antes da decisão da sentença dele, tipo, antes mesmo dele ser indiciado, eu acho. Estávamos no quintal e ele fazia hambúrgueres quando acendeu a churrasqueira de carvão. Antes de acender, ele borrifou líquido para acender churrasqueira, olhou para mim e disse: Você quer ver o Jeff? Eu respondi: Não, não quero ver o Jeff. Ele disse: Se quiser, acendeu a churrasqueira, esguichou o líquido no carvão e uma chama enorme subiu. Ele falou: Olha ali no meio. Caramba. Isso é loucura, cara. Para responder, ele era a alma da festa. Acho que quando você era mais novo, o que te fez começar no karatê? Tipo, você tinha interesse nisso? Seus pais só te colocaram pra fazer isso? Não, eu não tinha interesse em karatê não, porque, como eu disse, eu jogava futebol americano, basquete, futebol e o softball acabou levando ao beisebol. Eu recebi um panfleto na quinta série que dizia karatê e eu literalmente amassei e joguei no cesto de lixo, joguei na lata de lixo. Meu irmãozinho estudava em outra escola e recebeu o mesmo panfleto, mas ele não participava de nenhum dos outros esportes. Então minha mãe achou que isso era algo em que ela poderia colocá-lo para que ele, sabe, se envolvesse em atividades extracurriculares. E quando ela fez isso, ela me inscreveu meu irmão mais velho e nosso vizinho. Todos eles se inscreveram, então não era algo que me interessava. Como eu disse, eu joguei fora, mas era algo que minha mãe estava tentando fazer meu irmãozinho participar. Então eu vou culpar ele por eu ter sido abusado sexualmente. Mas ele aprecia o fato de que fui eu quem foi abusado sexualmente porque ele seria o próximo, já que eu já teria passado da idade e ele era como uma versão menor de mim. Eu levava ele quando estava no ensino médio, pedia para cortarem o cabelo dele primeiro para ver se gostava antes de cortar o meu. E aí eu decidia se queria ou não, porque a gente se parecia muito. Isso é esperto, cara. Falando em karatê e entrando nesse assunto, qual foi sua primeira impressão de Jeff quando você o conheceu? Não, lembro do primeiro treino de karatê no dojo dele em cima de um supermercado. Subíamos as escadas e ao entrar era incrível, com sacos de pancada, bolas de velocidade, tatames e cordas de pular. Eles tinham, quero dizer, era um dojo de verdade. E então eu achei incrível. E é assim que, obviamente, muitos predadores se aproximam de crianças, levando elas para lugares assim. Isso não funciona só com predadores, mas vou te dizer agora, eu dirijo um Nissan Sentra 2016 e não saio para um encontro há 10 anos. Mas estou te dizendo agora, se eu dirigisse uma Ferrari, provavelmente conseguiria esse encontro. Então, é só assim que as coisas são. É, certo. Então, quando vocês faziam karatê com o tempo, Jeff começou a passar tempo com vocês fora do dojo. Como foi isso? O que você lembra desse período? Tipo, isso te chamou a atenção? Foi estranho? A primeira vez que fiz algo além das aulas de karatê foi quando Jeff contou aos meus pais sobre a equipe de luta, as viagens para torneios e que iriam para Nova Orleans. Normalmente, na véspera da viagem, eles fazem algo divertido, como ir ao cinema ou jantar. E ele perguntou para minha mãe se a gente podia ir ver esse filme. Eles me chamam de Bruce. E minha mãe ligou para o irmão dela e disse: Ei, você pode fazer uma verificação de antecedentes desse cara? Sabe, quero dizer, ele parece um cara legal, mas sabe, eu não quero deixar meus filhos irem com um estranho. Meu tio foi lá, pesquisou e disse: ele está tranquilo, são só multas de trânsito, nada de crime grave no histórico dele. Minha mãe deixou a gente ir ao cinema com ele ver Eles Me Chamam Bruce, que era horrível. Acho que vou assistir hoje à noite porque vi um peixe chamado Wanda. Não acho que Eles Me Chamam Bruce será pior que aquele programa horrível que foi terrível. Mas então, depois, meu primo estava fazendo uma festa de aniversário no Chuck E. Cheese. Então saímos do cinema e nos encontramos com a família. Ele conheceu minhas tias, tios, pais, toda a família.
Foi a forma dele de aliciar a família. E, sabe, ele se integrou sendo um cara divertido, muito carismático. Então eles meio que o acolheram. E ele ficou meio próximo dos seus pais. O que eles achavam dele? Eles achavam que ele era só um cara normal, legal? Sim, quero dizer, ele tinha dito pra eles, e isso foi logo no começo, que o motivo pelo qual ele amava crianças e gostava de estar perto delas, sabe? Ele não podia ter filhos. Mas ele disse que quando tinha uns 7 anos, ela sofreu um acidente e literalmente estava escalando uma cerca e o saco dele ficou preso na cerca. E basicamente ele fez uma vasectomia indiretamente. Então por isso ele amava crianças. Acho que isso meio que tirou a perversão sexual da equação. Então meus pais ficaram meio que, ok, sabe, ele não pode fazer sexo, por isso ele ama crianças. Então ele não vai fazer sexo com nossos filhos. E isso fazia parte do processo de aliciamento. Que história bizarra pra compartilhar, né? Não se você for um pedófilo. Bom, quero dizer, olhando pra trás faz sentido. Mas eu acho que tem alguma coisa daquela época que te chamou a atenção antes dele realmente começar a te molestar? Algo que parecia estranho ou era tudo meio normal? Não, era mais do que normal. Eu tenho um amigo meu e eu amo ele de paixão. E ele é maravilhoso. E na verdade, um dia talvez eu faça dele o executor do meu testamento pra garantir que ele cuide de tudo. E ele é tão legal, mas é quase como se ele fosse legal demais. Sabe o que eu quero dizer? Então, Jeff era quase legal demais. Tipo, ele parecia bom demais. Ele parecia realista demais. Tipo, ele ama crianças. Não, sabe de uma coisa? Nenhum homem solteiro de 24 anos que seja normal quer passar tempo com meninos de 10 anos. Eu realmente não acho que isso aconteça. Se você é obcecado por crianças e é solteiro, simplesmente não acontece. Veja, isso deveria ser um alerta. Mas tantas vezes predadores e pessoas assim conseguem, sabe, como você falou, minimizar essas coisas para que pareça normal. É sempre interessante ouvir como essas pessoas têm essas desculpas diferentes ou maneiras de contornar essas coisas estranhas para ganhar confiança. Eu quero dizer uma coisa. Existem muitos ótimos treinadores, ótimos mentores e eu não quero desmerecê-los. Porém, quem faz isso são justamente os que se colocam perto de crianças. Sim, eles são atraídos por essas posições. Não estou necessariamente dizendo que as posições são ruins. É como pastores de jovens ou professores de escola. Há muitas pessoas ótimas nessas áreas. Claro, quando você ocupa uma posição que te dá acesso a crianças normalmente desprotegidas ou sem a presença dos pais, elas ficam sob sua responsabilidade, especialmente para professores. Isso naturalmente vai atrair aquelas pessoas que buscam esse acesso às crianças, então você não pode culpar as pessoas que estão na profissão. É como se você tivesse que culpar os ofensores e a sociedade. Qual é sua primeira lembrança? Se for demais, não precisa falar. Mas eu estou bem. Como foi a primeira vez que Jeff começou a ficar meio de mãos bobas com você? Tudo bem. Então, de novo, essa é uma pergunta que, tendo 53 anos, eu posso refletir sobre. Tipo, da primeira vez que eu me lembro, aconteceu quando eu estava dirigindo o carro e, sabe, a namorada dele tinha um 280 ZX e era manual. Então ele mexia nas marchas, sabe, na embreagem e na direção. Não, eu dirigia e ele trocava as marchas. E eu estava dirigindo o carro pelo quarteirão no meu bairro e ele colocou as mãos no meu colo. Pensei, isso é estranho, mas foi a primeira vez que ficou registrado na minha mente. Mas eu acho que a primeira vez que aconteceu foi no academia de karatê. Ele disse, você precisa se alongar. Então ele falou, olha, faça um espacate. Então eu estou fazendo um espacate. E aí ele diz, olha, suas coxas internas estão tensas, você precisa soltá-las para poder chutar. Acho que isso foi uma introdução sutil dele, pois aliciadores agem assim. Se eu dissesse, Jeff, você está tocando na minha, ele diria, foi um acidente. Então eles usam isso para poder meio que filtrar quais crianças eles podem abusar e quais crianças eles não podem abusar. E eu acho, como eu disse, já falei em muitas ocasiões, acho que passei nos testes do Jeff porque, você sabe, ele acabou fazendo o que queria comigo. Certo, e acho que seguindo em frente, lembro que houve um torneio em Houston onde sua família e Jeff estavam todos em um quarto dormindo juntos. Você pode falar sobre isso?
A família não dormia no quarto com o Jeff, quis dizer meu pai, mas ele não estava nessa viagem, porém ele já tinha viajado para Houston conosco antes, ou seja, já fizemos várias viagens para Houston, mas nessa viagem específica, em abril de 83, meu pai e meus 2 irmãos estavam lá, mas o resto da família não estava, então esse cenário não aconteceu. Mas sim, o Jeff apenas me disse, hoje à noite, quando todos dormirem, vou fazer sexo oral em você. Não foi exatamente assim, mas deu para entender. Ele desligou a TV. Todas as crianças estavam dormindo, tinham 4 de nós na cama. Então tinha 2 crianças, depois o Jeff e eu na ponta. Então isso basicamente protegia ele das outras crianças saberem o que estava acontecendo. E então, depois que o filme do John Wayne acabou, ele foi para debaixo das cobertas e fez sexo oral em mim. E essa foi a primeira vez que alguém fez sexo oral em mim. Mas na cama, com as outras crianças na cama também. É. E eu acho certo, então eu não, sim, uns 40 e poucos anos atrás. Então eu não sei exatamente como era a disposição, mas era eu na beirada, Jeff. Acho que havia outro garoto, né, um ano mais velho que eu, que ele também tinha abusado, então esse já tinha passado da idade. Então Jeff basicamente deixou ele e veio pra mim. E aí tinha outro garoto. Eu não sei quem era esse outro garoto, podia ter sido um dos meus irmãos. Mas, sabe, quero dizer, nós tínhamos 10 anos de idade, digamos que Jeff pesava uns 70 quilos, ele bloqueava todo mundo. Então ele tinha tipo um escudo que ele podia virar assim e ninguém desse outro lado conseguia ver o que ele estava fazendo. Mas eu realmente acho que o garoto que estava ao lado dele, que já tinha sido abusado antes, sabia exatamente o que estava acontecendo. E então ele me corrija se eu estiver errado, mas ele comentou sobre isso no dia seguinte e basicamente te disse pra não falar nada. Certo, então não, agora você tem que voltar um mês. Isso foi em março, no Crawfish Bowl, quando ele começou a me apalpar, e então eu fingi que estava dormindo. No dia seguinte ele perguntou se eu ia contar pros meus pais, e eu disse, contar o quê? Quando dei essa desculpa, ele percebeu e pensou, tá, quer saber? Ele não vai falar nada, acho que foi nesse dia que tirei um A na prova. Então, basicamente ele sabia naquele momento que meio que tinha sinal verde pra fazer o que quisesse naquela hora. O processo de aliciamento é gradual. Pense em quando você perdeu a virgindade, sabe? Você vai ao cinema, aí você segura a mão dela e depois coloca o braço em volta dela. É uma dança. É literalmente a mesma coisa. Quer dizer, é diferente porque é uma criança versus um adulto consentindo, mas você não pode simplesmente agarrar elas, como o Trump disse. Você meio que tem que, sabe, dar um beijo na bochecha e segurar a mão delas. E, sabe, você tem que ter certeza de que tem consentimento, e é isso que os pedófilos fazem. Eles precisam garantir isso, pois menores não podem consentir. O que digo é que devem assegurar que a criança não conte e fazem isso aos poucos. É um processo onde eles podem dizer, ah, não, foi um acidente. Eles conseguem se safar falando, então simplesmente não deixe seus filhos perto de adultos. Certo. Quero dizer, é muito psicológico. Então, depois do que aconteceu naquele quarto de hotel, como o abuso piorou a partir daí pra você? O que acabou acontecendo depois? Voltando pra Houston, quando ele fez sexo oral em mim pela primeira vez, provavelmente repetiu isso diariamente durante o mês seguinte. E então, um mês depois, em maio de 83, ele disse, e eu esqueço as palavras exatas, mas basicamente ele me disse que ia transar comigo. E foi no estúdio de karatê. Eu tinha passado a noite lá. Ele começou a transar comigo. Naquela época você era tão jovem. Como foi guardar isso só pra você? Pra mim, não era uma opção. Pra mim era tipo, tudo bem, vou guardar isso. Vou guardar só pra mim. E eu eu dei uma entrevista algumas semanas atrás. Mas eu me lembro disso, tipo, Jeff era controlador. E você sabe como dizem que estupro e abuso tem a ver com poder e controle. Eu quero fazer uma ressalva sobre isso. Tipo, Jeff sentia atração por crianças. O desejo dele de transar comigo não era sobre poder ou controle, mas porque gostava de crianças. Eu era bonitinho, mas o poder e o controle servem para impedir que a criança conte nessas situações. Não era uma situação em que eu queria, mas ele tinha isso. E isso é chamado de controle coercitivo porque eu decidi que, mesmo quando Jeff foi preso, eu fui ao hospital e eles fizeram uma coleta de vestígios, um exame forense em mim, e eu sabia que ia dar positivo, mas eu já tinha decidido que não ia contar a verdade até que acreditassem em mim, até que não houvesse dúvida de que eu tinha sido abusado. Então foi em 9 de março de 1984, uma semana antes do tiroteio.
E Mike Burnett, que era o policial que liderou a investigação, disse aos meus pais que o relatório do hospital deu positivo. E quando minha mãe me chamou para conversar, eu admiti. Mas quando fui trazido de volta, tive que ir à delegacia para ser interrogado. E o policial disse que interrogamos esse garoto. Eles me submeteram ao mesmo processo que, se você assistir ao Primeiras 48 Horas, quando eles ficam tentando pressionar o cara para fazê-lo confessar, era isso que eles estavam fazendo comigo. E vou te dizer agora, acho que hoje em dia eles não conseguiriam fazer isso porque haveria um profissional de apoio à vítima na sala com o garoto e eles não poderiam tentar me fazer confessar. Tentavam forçar uma confissão de um garoto de 11 anos e eu não faria isso. Então eles voltaram para o escritório com meus pais e disseram, e foi tipo uma investigação ou interrogatório de 3 horas. E eles voltaram lá e disseram, ou esse garoto está muito doutrinado, nunca vai admitir, ou aquele homem nunca encostou nele. Consegui convencer os policiais de que talvez ele não tivesse me abusado, mas aguardava o relatório do hospital. Uma semana depois, com o relatório em mãos, admiti. E estando sob o controle coercitivo em que eu estava, aquilo foi como cortar a fita, foi como estourar uma espinha, foi uma das melhores sensações que já tive. Eu pensei, quer saber? Eu não estou mais sob o controle do Jeff. E infelizmente, uma semana depois, meu pai atirou nele. Digo infelizmente porque preferia que o Jeff fosse preso pelo resto da vida, uns 3 anos, já que eu seria uma boa testemunha. Eu poderia ter sido uma boa testemunha para Jeff ser preso para sempre. Meu pai facilitou para ele, todos vamos morrer. Droga. Malcolm Joel Horner morreu, Ozzy morreu. Vamos falar sobre a morte depois, mas todos nós vamos morrer. Jeff não sabia disso. Tipo, a única morte na TV que me lembra o Jeff é quando atiraram na advogada em Ozark. Tipo, ela não viu isso chegando, nem o papai, mas todos nós vamos morrer. Tipo, Jeff simplesmente deu o próximo passo e se foi. Pra algumas pessoas, sabe? É quase como uma forma fácil de morrer, especialmente pra alguém como ele. Um fim de semana antes de qualquer coisa disso ser mencionada, você passou o fim de semana com, acho que foi seu tio, e ele percebeu que algo estava acontecendo com você. Mas seu pai meio que defendeu o Jeff, achava que ele era um cara legal naquela época, né? O que teria acontecido com isso? Provavelmente teria sido em julho de 83, fomos para Fort Worth, Texas, e lutamos no Pro-Ams. E na verdade Billy Blanks lutou lá. O cara do Taibo, ele estava lá. E na verdade nós ficamos no hotel do outro lado da Rua dos Jardins de Água, que era literalmente a 1 quarteirão do centro de convenções do condado de Tarrant. E acho que vi minha primeira celebridade. Eu vi Ray Charles. Ele não me viu, mas ele estava no saguão e tinha tipo 1,5 metro de altura. Ele era bem pequeno, meu tio morava em Dallas. Então, nessa viagem, a gente ia ficar com meus primos. E aí, o Jeff conheceu o meu tio, sabe? Ali na beira da rodovia Interstate 30, acho que era. E meio que fizeram a troca. Ao sair do carro, eu nem lembro disso, mas meu tio lembra. O Jeff me beijou na boca. Meu tio achou estranho e contou ao meu pai, dizendo... Eu não beijo meus filhos na boca. Um homem adulto não deveria beijar o filho na boca. Mas meu pai estava tão, acho que manipulado, que ele disse, não, o Jeff ama crianças, ele é muito carinhoso. E sabe, então ele meio que ignorou isso. Mas meu tio disse, não, você está errado. E meu tio estava certo. Quero dizer, e sem o conhecimento da sua família na época, se eu estiver dizendo isso corretamente, o Jeff também estava enganando pessoas, certo? Sim. Ele estava passando cheque sem fundo. Ele tinha inventado esse negócio, o que na verdade mostra o caráter desse idiota, porque ele teve uma boa ideia. Ele inventou essa bandana da LSU, que era parecida com a Terrible Towel de Pittsburgh, sabe? Era listrada de tigre, roxa e dourada. Meu pai apresentou ele para Don Landers, dono das lojas de conveniência Cracker Barrel, que eram mais parecidas com Circle K ou 7-Eleven do que com as lojas de interior que vemos hoje em viagens. Mas meu pai apresentou ele e eles fecharam um acordo. Jeff ficou com o pagamento inicial, não comprou as bandanas e gastou o dinheiro. E aí Don Landers precisava dessas bandanas, mas Jeff não tinha elas. E isso é meio que, sabe, cheque sem fundo, desvio de dinheiro. Don queria seu dinheiro e Jeff tinha audiência marcada, acho que no dia 15. Posso estar errado sobre março, porque ele foi baleado no dia 16. Mas então basicamente ele estava saindo da cidade para evitar ser processado.
Mas como ele era um pedófilo e tinha um relacionamento comigo, ele não queria deixar seu interesse amoroso em casa, então ele me levou com ele como um idiota. Se ele simplesmente tivesse ido embora, ele ainda estaria vivo, ninguém se importaria. Mas ele me sequestrou e foi isso que aconteceu. Ao ser sequestrado, o que você pensou naquele momento? Me perguntaram isso recentemente e você tem que entender que eu vinha sendo estuprado desde maio de 83 até fevereiro de 84. Então, o abuso sexual já era algo meio normal pra mim. Então, pra mim, como um garoto de 11 anos pegando um ônibus de Orange, Texas, pra Los Angeles, Califórnia, ver o letreiro de Hollywood, ir pra Disneylândia, aquilo eram umas férias e tanto pra mim. Tipo, era isso porque nos 2 dias no ônibus ele não podia me molestar. Então, isso era um alívio. Então, na verdade, eu aproveitei, tento olhar pelo lado positivo. Eu não sou do tipo que vê o copo meio cheio. Sou do tipo que pergunta quem deixou o copo aí. Mas não, foi melhor pra mim. Quero dizer sim, isso faz total sentido, especialmente levando em conta, sabe, a mente de uma criança, o quão jovem você era. O que você lembra das semanas que se seguiram àquele evento, quando você estava realmente na Califórnia com ele? Tem algo que tenha chamado a atenção que aconteceu, ou algum tipo de emoção ou pensamento que você lembra de ter tido? Como eu disse, sim, eu amo minha infância. Eu não mudaria nada sobre ela. Eu pude ver as filmagens de Hill Street Blues. Eu e Jeff estávamos na rua quando vimos polícia, câmeras e luzes. Jeff disse que devíamos ir embora, mas eu insisti. Não. Eu falei, eles estão filmando um filme ou um programa de TV, porque em 82, talvez 81, quando eu estava na 4ª série, eles filmaram O Brinquedo em Baton Rouge com Richard Pryor e Jack Gleason. Uma noite fomos ao centro e andamos pela rua para sermos figurantes. Não aparecemos na edição final, mas participamos como figurantes em O Brinquedo. Percebi que era uma produção de filme. Fomos lá e ficamos cerca de 2 ou 3 horas vendo eles filmarem uma cena de Hill Street Blues. Isso me marcou. E como eu disse, ir para Disneyland. Quero dizer, quem é sequestrado e levado para Disneylândia? E é tão interessante. Quero dizer, seus pais obviamente estavam vivendo o pior pesadelo deles. Mas pra você, que já tinha passado por isso por tanto tempo, é quase o oposto. Mas eventualmente a polícia apareceu no seu motel na Califórnia. O que aconteceu então? E como foi isso? Tudo bem, não quero dar dicas de sequestro, mas se algum dia sequestrar um garoto de 11 anos, não ligue para os pais dele a cobrar. Ele deixou que eu ligasse para minha mãe a cobrar. Minha mãe logo pediu para saber o tempo e as tarifas. Para quem não conhece ligação a cobrar, se você ligava de outro telefone, quem atendia pagava a ligação. Estávamos ligando do motel. Minha mãe concordou em pagar pelo hotel e pela ligação, e então, quando ela pediu o tempo e as tarifas, a telefonista voltou e disse, olha, foram, 20 minutos e vai custar 38. Ela perguntou quanto tempo foi e quanto custou. Então Mike Bornet pegou o telefone e disse, isso é uma investigação do FBI, precisávamos da localização exata da ligação. Eles conseguiram e invadiram o quarto. Infelizmente, eu estava sentado na cama e era o mais próximo da porta. Então, quando eles arrombaram a porta, colocaram armas na minha cara. Eles estavam apontando armas para Jeff. Um policial circulou a cama e disse, eu devia socar sua cara, seu desgraçado. Era para postar no Facebook? Você entende o que eu digo? Mas então ele... E essa foi a última vez que me tiraram do quarto. E foi a última vez que vi Jeff vivo. Já vi ele morto em vídeo várias vezes. E quando você chegou em casa depois disso, tinha câmera pra todo lado. E a imprensa, obviamente, queria, tentar cobrir essa história. Foi estranho? Bem... Então, lembra que eu te falei que meu pai trabalhava no Channel 2? Então meu pai entrou em contato com o Channel 2 e eles mandaram uma equipe para a minha chegada no aeroporto de Nova Orleans. E se você olhar o vídeo, eu pareço uma criança maltratada. Minhas mãos estão no bolso. Eu não abraço meus pais. Eles tentam me abraçar, mas fico com as mãos no bolso enquanto gravamos no corredor. Pareço uma criança maltratada. Vou contar uma história engraçada. Minha amiga Joanne me ligou ontem. Ela trabalhava para o Geraldo e me ligou dizendo, meu Deus, eu estava assistindo a um vídeo sobre o Justin Bieber. Já viu o vídeo do Justin Bieber com o P. Diddy falando sobre ele pegar o carro?
E ela disse, ele tem os seus olhos, ele tem os mesmos olhos que você tinha quando voltou. E eu fiquei tipo, quando assisti ao vídeo do P. Diddy e do Justin Bieber, pensei, sem dúvida, o P. Diddy é um predador. Se eu tivesse que apostar, diria que vou sobreviver. Quero dizer, isso é só um comentário à parte, mas aquele é um vídeo realmente bizarro do Diddy. E Bieber, e simplesmente isso não faz sentido nenhum. Mas quero dizer, de acordo com o governo, ele não é um pedófilo nem nada. Então, sabe, claro. Acho que, de acordo com o governo, Epstein não fez nada de errado. Não, ele era inocente. Por que Ghislaine Maxwell está na cadeia se Epstein era inocente? Curiosamente, pessoal, isso é um parêntese, mas as pessoas dizem que Epstein, sabe, tem toda essa discussão, tipo, cadê a lista? Mostrem a lista pra gente. Eu sou muito amigo do cara que realmente ajudou a revelar a história do Epstein lá por 2012. Ele estava tentando publicar os registros de voo dele e a agenda de contatos. Em janeiro deste ano, ele me disse, enquanto trabalhávamos em outro projeto, não existe uma lista, Colin. O que você deve procurar é a agenda de contatos. Então, na verdade, isso é estranho, mas eu tenho uma cópia da agenda de contatos do Epstein com todos os números. Isso é tipo uma fotocópia que alguém me deu da agenda inteira dele. Isso é essencialmente a lista. E a versão real tem círculos e sublinhados. E tipo, Nick, o cara com quem estou trabalhando nisso, ele tem uma cópia dessa com todos os círculos. E ele fala que as pessoas que estão circuladas na agenda de contatos são, muito provavelmente, as pessoas que estavam comprando esses menores de idade do Epstein. E em círculos enormes e sublinhado está Trump, o que é insano. E aí você pensa, por que eles não estão falando sobre isso? Quero dizer, isso foge do assunto, mas é louco como eles encobrem isso. Não. E pra mim isso é incrível porque, por exemplo, vamos pegar as festas brancas do P. Diddy. Ele convida todas essas celebridades, e acho que Denzel Washington ou alguém assim foi. Você pode ser convidado para uma festa, mas isso não significa que vai abusar de crianças. Você sai à meia-noite e aí eles abusam das crianças quando você vai embora. Então, só porque alguém está nessa lista, não significa que está abusando de crianças. Mas se o seu nome está circulado e sublinhado 15 vezes com pontos de exclamação, as chances são de que você gosta disso. As pessoas não querem falar sobre isso. Não sei por quê. Não sei por que aquele caderno preto com as anotações e tudo mais não foi divulgado mais. Mas não acho que ele morreu. Já ouvi isso de muita gente. Bem, curiosamente, algo que você não vai ver sendo muito comentado sobre Epstein, mas eu acabei de ter tipo de uma conversa de 2 horas com o Nick, esse cara de quem falei outro dia, é sobre o Epstein. Em documentos obtidos via FOIA e apenas com o testemunho das vítimas, ele era realmente obcecado por clonagem. Tipo, existem 2 vítimas do Epstein que disseram que acordaram em Little St. James depois de terem sido drogadas e estavam, tipo, em um laboratório. Parece algo saído de um filme de ficção científica. Tipo, o Epstein estava trabalhando em clonar pessoas, o que é muito bizarro, mas tem um monte de evidências nesses documentos que falam sobre isso sem dizer diretamente. Você só precisa ouvir ele falando. É tipo a conspiração mais louca e bizarra. Mas o cara que é meu amigo, ele é um jornalista investigativo. Tipo, ele passou a vida inteira escrevendo para a Variety e New York Times. Ele é sério, nada de teorias da conspiração. Então, ter ele conversando comigo sobre isso por horas, eu fico tipo, isso está tão fora da minha realidade, ainda mais quando você é só uma pessoa normal. Você fica tipo, não só esse cara é um pedófilo fornecendo crianças pra, sei lá, a elite, os poderosos, seja lá quem for, mas ele também está envolvido com clonagem e todas essas pesquisas governamentais estranhas. É uma parada muito louca. Então, quando você diz que ele pode estar vivo, talvez quem morreu foi o clone, talvez nem tenha morrido de verdade, já que nunca teve corpo ou túmulo. Então, não sei. Cara, nem começa, porque eu poderia falar por horas sobre Epstein. Posso pegar 1 minuto pra buscar meu chapéu de papel alumínio? Tenho um pedacinho aqui. Podemos fazer um chapéuzinho com ele. Como foi pra você? E como foi quando você finalmente conseguiu, sabe, admitir e contar pros seus pais o que realmente tinha acontecido? E como foi a reação do seu pai diante dessa informação? Bem, ele não reagiu bem. Ele ficou chateado e acabou matando alguém, então não lidou tão bem quanto eu. Mas não, quando finalmente veio à tona, senti como se tirassem o peso do mundo dos meus ombros, como se não precisasse mais guardar esse segredo.
E como no prefácio do meu livro, meu melhor amigo conta uma história e ele fala sobre isso, tipo, eu nunca mentiria pra você porque fui colocado numa situação em que me pediram pra mentir e eu não fiz isso. Então eu simplesmente não gosto do peso de carregar mentiras, então eu não vou mentir. Se você vier até mim e perguntar, ei, eu pareço gorda com esse vestido? Eu diria algo como, bem, sabe, talvez você precise de outro vestido. Ou seja, eu não vou mentir, mas também não vou ser desonesto. Eu diria, sabe, talvez você queira outro vestido. Eu realmente não gosto de mentir. Depois de mentir para os policiais naquela entrevista de 3 horas, decidi nunca mais fazer isso. E na verdade eu menti uma vez e liguei para meu melhor amigo. Isso foi há uns 4 anos. E eu falei, cara, eu menti. Tipo, eu simplesmente não minto. Eu não conto a verdade, mas também não minto. Não, eu não sei como dizer isso. Eu não vou deixar de contar a verdade, mas... Eu vou desconversar, mas não vou mentir. Como você descobriu que seu pai tinha matado Jeff? Tudo bem, na verdade foi numa sexta à noite e eu já tinha dormido. Foi na manhã seguinte. Meus avós nos levaram de volta para Baton Rouge porque tínhamos ido para o nosso acampamento, a casa no lago em False River, que é um lago. E minha mãe apareceu com meu tio, nos sentou nos degraus da casa dos meus avós e disse: ontem à noite o Jeff chegou. E quando isso aconteceu, o papai atirou nele. E na época Jeff não estava oficialmente morto, mas o destino dele já estava decidido. E então, eles disseram, ele ainda não morreu. E me disseram, seja o que for que você faça, não olhe os jornais, não veja as notícias. Então, a primeira coisa que eu fiz foi olhar os jornais e ver as notícias. Quais emoções você sentiu ao saber que ele tinha sido morto ou quase morto? Fiquei triste pela morte do Jeff. Quer dizer, fiquei triste porque o Jeff tinha morrido. Eu não queria que ele morresse, mas como já disse, preferia que ele fosse preso pelo resto da vida. Acredito que seria uma ótima testemunha, mas não foi o que ocorreu. Mas felizmente temos um vídeo que é celebrado todo 16 de março e todo Dia dos Pais. E meu pai se tornou um símbolo de justiça, e eu não trocaria isso por nada. Depois que isso aconteceu, qual foi a primeira conversa entre você e seu pai? Nunca conversei com meu pai sobre isso. A única coisa de que eu me lembro que chega mais perto de responder a sua pergunta é que foi no verão. Então teria sido, junho, julho, talvez agosto. O tiroteio aconteceu em março, então tinha sido no verão. Estávamos indo para a piscina e eu disse para ele, olha, só para você saber, eu te perdoo. Eu não te odeio. Eu entendo por que você fez o que fez. E depois disso, nossas vidas voltaram a ser como antes de Jeff. Tudo voltou ao normal. Eu ainda era o filhinho do papai. Você vai me fazer chorar. Quer dizer, eu nunca duvidei que ele me amava. Ele era incrível. Ele é muito melhor do que os memes fazem parecer. Tudo bem, eu tenho que parar. Isso é lindo, cara. Quero dizer, que coisa maluca. Eu não gosto de chorar, mas depois que fiz 50 anos virei o Dick Vermeil. Só aquele programa Chefe Disfarçado me fazia chorar. Tudo bem. Posso te perguntar algo? Qual foi o primeiro filme que te fez chorar? Eu lembro de chorar muito assistindo Lilo e Stitch quando era mais novo, o que é meio estranho. E também tem aquele filme Old Yeller que eu assisti em VHS quando o cachorro morre. Essa foi uma lembrança muito marcante pra mim. Jamaica Abaixo de Zero, Nossa Turma e Pra Sempre Amigos são os únicos 3 filmes que já me fizeram chorar. Mas sabe, desde que fiz 50 anos eu choro com tudo. Você perguntou qual minha lembrança favorita do meu pai, e eu fiquei assim... Eu sou assim também, cara. Eu já chorei em muito mais do que 3 filmes. Isso era meio minha marca, principalmente antes de eu ficar sóbrio, mas estou quase terminando as perguntas e só quero garantir que seu celular não descarregue. Qual foi a resposta da comunidade onde você estava em relação ao tiroteio? Você se lembra de como foi isso? Muito solidária, assim como agora com meu pai. As pessoas mandavam dinheiro para o fundo Gary Plausch e colocavam Gary Plausch Estados Unidos e ia para Baton Rouge. Nem tinha endereço. Eles só colocavam Gary Plausch Estados Unidos e ia para Baton Rouge. E, na verdade, vou falar com meu amigo Duane Perry. Ele pode ser parente do Jeff de alguma forma. Sabe, ele já foi um rebelde no seu tempo.
Somos amigos no Facebook, mas ele sempre defende o Jeff. Ele diz Jeff estava algemado, ele estava sob custódia policial, ele não teve a chance de se defender na justiça. E sabe, Gary atirou em um homem que não teve a chance de se defender na justiça. E eu vou curtir a postagem do Dwayne porque nós dois concordamos que sim, sabe? Jeff era um cidadão americano. O irmão dele lutou no Vietnã. Jeff merecia a chance de se defender na justiça. Eu queria que Jeff tivesse tido essa chance na justiça. Assim teria sido provado que ele fez o que fez comigo, porque eu não gosto de nenhuma especulação de que tenha sido qualquer coisa diferente disso. Então, sabe, eu e o Dwayne, ele apareceu no meu trabalho há uns 2 anos, eu dei um abraço nele, sabe, eu ficaria mais do que feliz em sair para cozinhar e beber com ele. Também apoio a crença dele de que Jeff merecia ter o direito de se defender na justiça e acredito nisso. Eu entendo, sabe, o que você está dizendo também. É interessante ouvir essa perspectiva porque tantas pessoas, você vê online, apoiam cegamente, obviamente, a execução do Jeff, basicamente. Mas é muito interessante ouvir você falar sobre isso desse ponto de vista. E seguindo nessa linha, como você se sentiu ou como você se sente hoje sobre a sentença que seu pai recebeu pelo que aconteceu? Eu não acho que ele deveria ter recebido liberdade vigiada, talvez o serviço comunitário, não, eu acredito que meu pai, ninguém o condenaria. Como disse, seria uma boa testemunha, inclusive em defesa dele. Acho que foi justo. Meu pai nunca cometeu outro crime. Talvez uma infração por dirigir alcoolizado. Mas meu pai sempre foi um cidadão exemplar. Nunca foi criminoso, nem antes nem depois, e não tinha ficha criminal. E como o juiz disse, colocá-lo na cadeia não adiantaria nada. Na verdade, teria sido pior. Você teria uma mãe solteira com 4 filhos tentando criá-los. Teria sido pior para a sociedade. Mas, como eu disse, eu gosto do fato de que muitas pessoas apreciam que meu pai seja visto como um símbolo de justiça. E mesmo depois de tudo isso, quero dizer que infância você teve, com tantas coisas bizarras, estranhas e dolorosas que aconteceram. Você acabou levando uma vida muito inspiradora, lutando também por justiça para as crianças. Como você descreveria sua vida após tudo isso? Vou te dizer uma coisa. Eu não mudaria nada. Se eu pudesse reviver minha vida, eu faria isso sem pensar 2 vezes. Mas meu livro tem muitas informações boas para os pais. Então, se você é mãe ou pai, tem filhos, e mesmo se você for uma vítima, eu acho que tem muita informação boa, porque você não precisa ser destruído porque algo assim acontece. Porque, caramba, isso acontece com a maioria das pessoas. Sabe, é só aceitar, seguir em frente e não carregar isso pra sempre. Você não precisa ser vítima. Sabe, eu odeio o termo sobrevivente, mas eu também não gosto do termo thriver, porque pode acreditar, eu não estou prosperando agora. Mas sabe, você pode ficar bem. Eu termino meu livro com uma citação de Helen Keller. E era, o mundo está tão cheio de sofrimento, mas também está cheio de superação. E essa é a minha opinião. Que eu sou um babaca. Não. Tudo bem, Ryan. Você também me faz chorar. O que você lembra sobre a última vez que viu seu pai antes dele falecer? Eu fui a um casamento. Era sábado. Eu fui ao casamento e a LSU estava jogando contra Kentucky naquele dia. E meu melhor amigo, Dave, ele veio dirigindo de Dallas e eu tinha esquecido que ia ao casamento. Então a gente ia ao jogo de futebol americano entre LSU e Kentucky. Disse, Dave, preciso ir ao casamento. Fui, saí mais cedo e fomos ao jogo contra Kentucky. Bem, naquela segunda-feira eu tinha agendado uma palestra no North Lake College, onde conheci o Dave em Irving, Texas, onde estudei por 2 anos. E eu já tinha agendado esse compromisso meses antes. Então eu disse ao Dave, bom, vou voltar com você. Então comprei uma passagem só de ida de Dallas para Baton Rouge. E nós fomos e deixamos minha caminhonete estacionada no aeroporto. Então eu e o Dave saímos do aeroporto voltando para Dallas. Perguntei, quem você quer ver, papai ou tio Jeff? O tio Jeff, irmão do meu pai, havia sido diagnosticado recentemente com câncer de garganta, algo que já enfrentara 10 anos antes. Ele tinha passado por quimioterapia e radioterapia. Ele fez uma traqueostomia, mas o câncer voltou. Então, eu e o Dave tomamos a decisão de ir ver meu tio Jeff lá em Falls River, no mesmo acampamento em que eu estava. Bem, não era exatamente o mesmo acampamento,
Era o mesmo rio onde eu estava quando descobri. Sei onde estava quando papai atirou no Jeff. Não descobri, então voltamos para casa. Então fomos visitar o tio Jeff em Falls River e dirigimos até Dallas naquela segunda-feira de manhã. Eu fiz um discurso na North Lake que foi muito bem. Eu voei para casa saindo do DFW, de onde o Jeff voou para casa em Baton Rouge. Digo às pessoas quais as chances de eu ter voado de Dallas, Fort Worth, para o aeroporto de Baton Rouge na noite em que meu pai morreu. Mas eu cheguei em casa por volta das 9 horas daquela noite, tomei umas cervejas, minha irmã apareceu lá por volta das 11 horas, e uma das pessoas no asilo tinha encontrado meu pai morto, e eles ligaram para minha irmã, então minha irmã veio, pegou minha mãe, elas foram até o asilo para, você sabe, acho que para verificar. Liguei para meu irmãozinho, que mora do outro lado da rua, tomamos algumas cervejas e ficamos refletindo sobre, você sabe, Geris. Eu não sei a palavra, a importância que ele tinha para as pessoas. Tipo, ele significa muito para muita gente. Então vá ao Twitter ou X, vá ao X e digite Gary Plosier. Quero dizer, ele está mais popular agora do que nunca esteve. E eu estou mais chorão do que nunca estive. Não, eu acho isso lindo, cara. Quero dizer, dá pra ver que o amor ainda está lá e o significado também. Essa é minha última pergunta, você já o antecipou. Muita gente considera seu pai como o arquétipo clássico de um herói. O que você acha do legado do seu pai depois de todos esses anos? Como isso faz você se sentir? E como isso te impactou? Tudo bem. Então, Dustin Poirier acabou de lutar em Nova Orleans, sua luta final no UFC. Eu não sei se você acompanha o UFC, mas ele é de Lafayette, Louisiana, e ele perdeu. Não vi a luta, então não sei se ele ganhou. Eventos pay-per-view são meio manipulados. Voltando à teoria da conspiração dele, mas ele postou uma foto hoje mais cedo ou ontem da filha dele, dando um cinturão pra ele, e estava escrito Melhor Pai do Mundo. Ele não ganhou o cinturão do UFC, mas recebeu da filha um cinturão com a inscrição Melhor Pai de Todos. E eu fiquei tipo, sabe de uma coisa, mãe? Agora que meu pai morreu, tinham vários lugares no Facebook onde isso foi postado. Não sei a qual deles respondi. Eu disse, agora que meu pai morreu, fico feliz que você manteve o título na Louisiana. Então, sabe, as pessoas dizem que meu pai é o pai do século, da década, e lá vou eu de novo. Tira a parte dos tiros. Tira a parte dos tiros. Ele ainda vence. Ele ainda vence. Quero dizer, ele era um cara foda pra caramba. Eu queria poder ser como ele. Tirando a traição e o alcoolismo. Caramba, cara. Você se tornou, obviamente, um defensor ferrenho das vítimas e das crianças. Tem algo que você gostaria de dizer ao nosso público sobre segurança com crianças hoje em dia? Ou alguma dica que você tenha, algo que você aprendeu ao longo dessa jornada? Eu tenho uma dica que gosto de dar pra todo mundo. Se alguém quer passar mais tempo com seu filho do que você, isso é um sinal de alerta. Na verdade, é um foguete. É como um foguete da SpaceX do Elon Musk explodindo na base quando retorna para casa. É o maior sinal de alerta que você pode ter. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar antes de terminarmos aqui? Como eu disse, só porque você passa por algo negativo não significa que você não possa sair do outro lado de forma positiva. Mas poxa vida, agora eu preciso de um papel toalha porque estou com o nariz escorrendo, estou chorando. Mas não. Alguém está cortando cebolas aí na sua casa, cara. O que vocês estão fazendo, preparando o jantar ou algo assim? Confia em mim. Queria estar cozinhando. Se quiser ver uma boa receita de feijão vermelho com arroz, acesse meu canal do YouTube. Sabe de uma coisa? Assista a minha receita de feijão vermelho com arroz, faça e depois me conte se não é o melhor que já provou, porque é delicioso. E o seu livro e o site, cara? JodyPlosh.net, eu e meu melhor amigo estamos tentando agendar palestras que estão por vir. Se quiser que eu vá à sua cidade dar minha palestra da vítima à vitória, ficarei muito feliz. Gosto de encerrar com histórias engraçadas. E sabe, vou contar uma história engraçada antes da bateria acabar.
Então, em 2002 aconteceu todo aquele escândalo da Igreja Católica, quando o Boston Globe estava noticiando tudo aquilo e, tipo, ficou uma loucura. Então eu liguei para um amigo meu, que Deus o tenha, Art Harris. Ele estava trabalhando na CNN e eu liguei para ele e disse: olha, estou trabalhando no Victim Services Center. Estou realizando programas de prevenção ao abuso sexual infantil. Você quer fazer uma matéria atualizada? Era um tema em alta. Ele falou com a equipe e eles mandaram uma equipe até aqui. Estávamos na escola primária Brook, em Royersford, Pensilvânia. Escolhi uma turma de segundo ano porque queria alunos dessa idade. Eram fofos, ainda pequenos e não eram bobinhos como as crianças do jardim de infância. Recomendei uma turma do segundo ano e conseguimos aprová-la. Então eles mandaram um cinegrafista, um técnico de som, um produtor, um correspondente, um orientador educacional, o diretor e o professor. Então tem todas essas pessoas nessa sala enquanto eu faço uma apresentação para uma turma de segundo ano. E aí eu chego na parte em que estamos falando sobre toque sexual inapropriado em crianças. E nós chamamos isso de toque secreto. E esse garotinho levanta a mão. Normalmente, eu não teria chamado ele. Toque secreto ocorre quando um adulto tenta tocar as partes íntimas de uma criança sem justificativa. Bons motivos incluem ir ao médico, verificar carrapatos ou trocar a fralda de um bebê. Não queríamos estragar o baile de formatura de ninguém, então nós explicávamos os motivos apropriados. E então o garotinho diz: às vezes você pode se tocar secretamente. Eu fiquei tipo, cara, eu tenho 25 anos e sou solteiro. Não precisa me contar isso. Não foi isso que eu disse, isso foi o que passou pela minha cabeça. Mas eu pensei, não, se você está se tocando não é segredo. Mas eu achei que agi bem. Mas o fato de ele dizer, às vezes você pode se tocar em segredo. Confia em mim, eu tenho o cinturão de campeão. Merda, cara. Eu adoro terminar com uma... Nada como uma boa história de punheta pra terminar.